Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. No programa de hoje, eu vou responder mais algumas perguntas que chegaram no inbox. Vem comigo. Como saber se eu sou a vítima primária? Bom, essa é uma pergunta que presumidamente veio de alguém que está familiarizado com o ciclo de abuso, sabe o que é vítima primária, vítima secundária, harém narcisista. Tem um vídeo completo no canal que descreve todo o ciclo. Pesquisa lá, é o ciclo de abuso narcisista. Descarte final com Rubens Macedo. Mas resumidamente, essa questão sobre vítima primária e vítima primária é a vítima principal do narcisista. E vítima secundária, que não costuma ser uma só, são várias vítimas secundárias, são as que estão no que é chamado de harém narcisista. O harém narcisista é um banco de reserva, onde o narcisista tem uma série de outras vítimas secundárias que ele já previamente moldou, que estão lá de reserva caso aconteça alguma coisa com a primária. Então, porque ele não pode passar tempo indeterminado sem ter suprimento narcisista, então ele mantém esse banco de reserva ali caso ele precise lançar a mão desse recurso. Então, como saber se você é a vítima primária? Bom, se você está nessa situação, se você acredita estar vivendo uma relação de abuso narcisista, pergunte-se se alguém tem mais tempo com o narcisista do que você. Se ele dedica mais tempo a alguém do que você. Se a resposta for não, o mais provável é que seja você. Como descobrir se a pessoa é narcisista? Bom, aqui cabe esclarecer novamente um ponto que já foi falado no canal, que é a diferença entre narcisismo patológico, transtorno de personalidade narcisista, e traços narcisistas. Um indivíduo que tem traços, ele não necessariamente será narcisista. É uma definição muito simples, mas muito importante que a doutora Ramani faz, que é: todo mundo que tem transtorno de personalidade narcisista é narcisista, mas nem todo mundo que é narcisista tem transtorno de personalidade narcisista. Então, trazendo aqui de novo esse esclarecimento, o Manual de Diagnóstico de Psiquiatria considera 9 traços de comportamento para eleger alguém para o diagnóstico de transtorno narcisista. Se o indivíduo se encaixa em 5, ele é considerado narcisista patológico. Se ele tem de 4 para baixo, não. Em teoria, essa é uma definição muito breve, eles tinham que ter um número de corte e foi eleito que era esse. Mas um indivíduo com 4 traços, você já está falando de uma pessoa muito complicada, de alguma pessoa que pode ser muito tóxica, pode ser muito abusiva, mas entende-se que a coisa ainda não é pervasiva, ela não está afetando todas as áreas da vida do paciente e a pessoa teria preservada ainda alguma capacidade de autoanálise para se perceber nesses comportamentos, e, portanto, haveria a possibilidade dela fazer uma correção, dela se reajustar. Seja como for, a única pessoa que pode classificar, diagnosticar um indivíduo como sendo portador de transtorno de personalidade narcisista é um psicólogo qualificado em terapia, fazendo acompanhamento de longo prazo desse paciente. Para nós aqui fora, a gente pode palpitar, a gente pode identificar alguns traços e perceber, olha, fulano tem 1, 2, 3 traços. Então, assim, a grande questão é, muita gente alimenta algum tipo de esperança para se manter num relacionamento achando que ele pode ser salvo se a pessoa não tiver o diagnóstico. Porém, pergunte-se uma coisa: se o relacionamento é abusivo, se o relacionamento é tóxico, se você está sofrendo gaslighting, a pessoa transfere responsabilidade o tempo inteiro, tem episódios de ira repentinos, esse relacionamento não é bom. Então, você precisa de um diagnóstico fechado para sair e tomar uma atitude? Não me parece que é o caso. Até porque, entenda uma coisa, você conseguir esse diagnóstico fechado é muito difícil, porque você vai ter que conseguir que o indivíduo vá para a terapia e você não pode interferir nela. Você não tem poder nenhum sobre a terapia do outro. Então, de novo, a única coisa que você pode fazer é botar o pé, fincar o pé na tua realidade e se perguntar de maneira muito honesta: isso daqui vale a pena? Eu estou sofrendo aqui? Parece haver possibilidade de melhoria? Eu estou fazendo as minhas demandas o tempo inteiro, apontando o que me incomoda, apontando o que me machuca, e não há, a longo prazo, mudança, diferença nenhuma? Essa decisão é só sua. É possível viciar-se com o convívio do narcisista? Porque às vezes é difícil deixá-lo. Porque sinto culpa por coisas causadas por ele ou por ela? Bom, tem 3 perguntas em uma aqui, então vamos lá. A primeira: é possível viciar-se com o convívio do narcisista? Não só é possível, como meio que a relação está alicerçada nisso. O narcisista precisa da vítima viciada justamente para que ele possa fazer o que ele tem que fazer. E como é que isso acontece? Estímulo intermitente. Isso quer dizer que é um estímulo que ora está presente, ora não está presente.
e não existe uma frequência regular. Ele às vezes está presente 2, 3 vezes, não está 1, 2, está presente 5, não está 3. Então não existe uma frequência fixa, justamente por isso que a vítima não consegue traçar um padrão de comportamento para saber o que vai acontecer e quando. E assim, isso acontece dentro do ciclo de abuso narcisista, isso acontece a médio e longo prazo. Então talvez por mais que a vítima possa identificar isso de alguma maneira, então o período de idealização costuma durar 4 meses, e aí vem a desvalorização, o descarte, e aí tem um hiato, tem um período de não contato por 6 meses, e aí hoovering, e volta, e volta. Por mais que possa se identificar isso, dificilmente a vítima que está dentro vai conseguir identificar. Porque ela está nesse turbilhão emocional, então ela está com muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Porque com frequência a vítima está cansada, né? Porque tem os abusos todos, tudo que compõe, tudo que caracteriza o abuso, então a vítima não tem bateria emocional para perceber essas coisas. Então, quando o narcisista volta no hoovering, é meio que tudo que a vítima queria, ela está esperando por aquilo, ela está ansiando por aquilo. E mesmo dentro do relacionamento, mesmo dentro do período de idealização, você vai ter estímulo intermitente. Ora a vítima é premiada por ter a postura correta. Isso tudo eu estou colocando aspas aqui, um monte de coisa, porque tudo isso é aos olhos do narcisista. A vítima está sendo premiada com alguma migalha que o narcisista oferece, porque ela teve a postura correta aos olhos do narcisista. A postura correta aos olhos do narcisista basicamente fez para mim o que eu queria, alguma coisa que beneficiou somente a mim. Se por acaso isso beneficiar por tabela a vítima, é uma feliz coincidência, mas esse não é o objetivo. Não é isso que interessa para o narcisista. Então, a vítima fica presa dentro desse ciclo. Por que às vezes é difícil deixá-lo? Bom, essa pergunta linka um pouquinho com a anterior, justamente porque a vítima está viciada no relacionamento. Porque assim, o relacionamento com o narcisista ele é composto por muitos extremos. Então, o período de idealização, você tem o extremo de felicidade, você tem um período de lua de mel. Tudo é incrível, tudo é fantástico, tudo é maravilhoso, de uma forma que a vítima não experiencia em relações saudáveis. E isso não é natural, isso não é saudável porque não é natural, não é normal. Não deve ser tudo tão extremo assim o tempo todo. E no período de desvalorização que antecede o descarte, você também tem o extremo oposto. Então tudo é muito ruim, tudo é muito triste, tudo é muito agressivo. Então, justamente nesse período, quando acontece o descarte, ou se o descarte acontece muito rápido, ou praticamente não acontece, e o narcisista pula direto já para um novo período de idealização, agora a vítima está tendo uma ilusão de descanso. Nossa, finalmente pararam as agressões, agora está tudo bem e tal. E porque a vítima não tem informação, ela acredita que agora está tudo bem, agora se resolveu, e talvez agora ela tenha finalmente compreendido o que o abusador quer. Eu consegui finalmente assumir a postura correta, eu estou fazendo o que ele quer. Ou, enfim, eu estou fazendo o que eu devo fazer. E a coisa vai assim, até que o narcisista encontre novamente uma imperfeição, novamente um defeito. E o ciclo se repete, e o ciclo se repete. E ele vai se repetir até que a vítima desperte ou o narcisista encontre uma vítima melhor. E por fim, por que sinto culpa por coisas causadas por ele e por ela? Bom, culpa é uma coisa muito recorrente na relação narcisista. Porque o narcisista transfere responsabilidade, transfere culpa o tempo inteiro, então ele despeja justamente essa culpa em cima da vítima primária, majoritariamente. E porque, infelizmente, a vítima costuma não ter essa capacidade de se perceber nesse ciclo abusivo, ela passa realmente a acreditar que a culpa é dela, porque o relacionamento, em vários momentos, ele não está funcionando, as coisas não estão indo bem. Então a culpa haverá de ser de alguém. Num relacionamento saudável, que vai ter problemas como todo relacionamento tem, não raro, a culpa pode ser dos dois. Parte de um, parte de outro, uma coisa aqui, uma coisa acolá, meio a meio, 70-30, mas a culpa dificilmente vai ser de uma pessoa só. Mas na relação narcisista, o narcisista convence a vítima de maneira sistemática o tempo inteiro que a culpa é sempre dela. Então a vítima acaba acreditando. Porque a vítima está presa nesse relacionamento, ela nutre sentimentos pelo abusador, então ela não para e pensa que uma pessoa que ela ama e que acredita que a ama possa estar despejando nela uma culpa que não é devida. O programa de hoje fica por aqui. Se você curte o trabalho que eu faço e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, se inscreva e compartilhe. O meu nome é Rubens Macedo, eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha a solução. Até a próxima.